Olá pessoal, hoje a nossa aula é de matemática e vamos falar sobre potenciação. Habilidades: resolver problemas que envolvam potenciação de números naturais, resolver as potências com números naturais e associar potências de números racionais à multiplicação de fatores iguais. Curtam os nossos vídeos e se inscrevam em nosso canal para ficar mais inteligente em matemática. Potenciação. A potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Uma operação muito importante tanto para a matemática como a disciplina de física e química. Definição: uma potenciação é a representação da multiplicação de fatores iguais. No caso, uma potência, ela é a multiplicação de várias quantidades da minha base, é de n fatores. Então, aqui é a elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a, quantas vezes eu vou multiplicar o a, tantas vezes que o n está pedindo. O a é chamado de base e o n é chamado de expoente. Então, eu vou multiplicar a minha base quantas vezes está pedindo o meu expoente. Exemplo: se temos a seguinte multiplicação: 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2. Podemos escrevê-las em potenciação. 2 elevado a 6. Quantos 2 eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 2 elevado a 6, que é igual. O 2, ele é chamado de base. O 6 é chamado de expoente. Então, a minha base, eu vou repetir a minha base, quantas vezes o expoente está pedindo. Está pedindo 6 vezes? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que eu calculo isso? Multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 2, 16. 16 vezes o 2, 32. 32 vezes o 2, 64. Então, 2 elevado a 6 é igual a 64. Leitura de potenciação. 5 elevado a 2. Lê-se 5 elevado à segunda potência, ou 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes o 5, porque eu vou pegar o 5 e multiplicar quantas vezes está pedindo o meu expoente. Está pedindo 2 vezes, então é 5 vezes o 5. E 5 vezes o 5 é 25. Então, a expressão 5 elevado à segunda potência equivale a 25. 3 elevado a 3. Lê-se 3 elevado à terceira potência, ou 3 ao cubo. Então, 3 ao cubo é 3 vezes o 3 vezes o 3. 3 vezes o 3, 9. 9 vezes o 3, 27. Então, a expressão 3 elevado à terceira potência equivale a 27. Exemplos de potenciação. 4 elevado a 2, então é 4 vezes o 4. E 4 vezes o 4 é 16. 5 elevado a 3. 5 vezes o 5 vezes o 5. 5 vezes o 5, 25. 25 vezes o 5, 125. 12 elevado a 2. Então, é 12 vezes o 12. 12 vezes o 12,
144. E 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes o 3, 81. 81 vezes o 3, 243. Agora vamos para a propriedade. Todo número diferente de 0 e elevado a 0 é 1. Então, 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. 10 elevado a 0, 1. 4 elevado a 0, 1. 125 elevado a 0, 1. Então, todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então, 0,5 elevado a 0 é igual a 1. Outra propriedade. Todo número diferente de 0 e elevado a 1 é o próprio número. 2 elevado a 1 é igual a 2, porque eu vou precisar de uma única vez a minha base. 3 elevado a 1 é 3. 15 elevado a 1 é 15. 20 elevado a 1 é 20. 12 elevado a 1 é 12. Outra. Base 0 e qualquer número no expoente, o resultado será 0. 0 elevado a 5 é 0. Por quê? Eu não preciso de 5 vezes. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 é 0. 0 elevado a 12, 0. 0 elevado a 100, 0. 0 elevado a 7, 0. 0 elevado a 25, 0. Outra propriedade. Base negativa e expoente ímpar, o resultado é negativo. Então, se eu tenho uma base negativa e expoente ímpar, o resultado é negativo. Então, eu tenho menos 3 elevado a 3. Quantos menos 3 eu preciso? De 3. 1, 2, 3. Então, o que ele fala? Base negativa e expoente ímpar, o resultado é negativo. Então, negativo e ímpar fica negativo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Por quê? Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Então, base negativa e expoente ímpar, resultado negativo. Outro. Menos 4 elevado a 5. Quantos menos 4 eu preciso? De 5. 1, 2, 3, 4, 5. Negativo e ímpar fica negativo. 4 vezes o 4, 16. 16 vezes o 4, 64. 64 vezes o 4, 256. 256 vezes o 4, 1024. Menos 1024. Menos 2 elevado a 7. Base negativa e expoente ímpar. Então, fica negativo. Então, quantos menos 2 eu tenho? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica negativo. 1028. 128. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 128. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 2, 16. 16 vezes o 2, 32. 32 vezes o 2, 64. 64 vezes o 2, 128. Outro. Base negativa, expoente par. Resultado positivo. Então, menos 2 elevado a 4, eu tenho quantos menos 2? 1, 2, 3, 4. Negativo e par. Fica positivo. Por quê? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes o 2, 16. Menos 2 elevado a 6. Quanto menos 6 eu tenho? 2. Negativo e par fica positivo, porque menos com menos é mais. 6 vezes 6, 36. Outro. Menos 2 elevado a 7. Quantos menos 7 eu tenho? 2. Negativo e par fica positivo. Ou menos com menos dá mais. 7 vezes 7, 49. Base é um número racional que é a fração. Devemos elevar ao expoente indicado o numerador e o denominador da fração. Então, se eu tenho uma fração com o mesmo expoente, eu pego a minha fração e multiplico sempre o numerador e o denominador também. Então, meio elevado a 2 é meio vezes o meio. Multiplica em cima, multiplica embaixo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Outro. Menos 2 terços elevado à quinta potência. Quantos menos 2 terços eu tenho? 5. Olha a regra. Negativo e ímpar. Fica negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Embaixo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes o 3, 243. Menos 32 sobre 243. Último. 2 quintos elevado a 3, eu tenho 2 quintos, 2 quintos, 2 quintos. 2 vezes 2, 4. Vezes o 2, 8. 5 vezes o 5, 25. 25 vezes o 5, 125. Outro. Quando o expoente é um número negativo, invertemos a base e mudamos o sinal do expoente para positivo. Resumindo, quando eu tenho um número que meu expoente é negativo, temos que inverter a base. Então, o que eu vou fazer? O 2 vai para baixo e quem está embaixo do 2, quem que está aqui embaixo do 2? É o 1, vai para cima. Então, vai ficar 1 sobre 2. O 2 vai para baixo e o número que está aqui, que é 1, vai para cima. De negativo fica positivo. Então, fica meio elevado a 4. Quantos meio eu tenho que ter? 4. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 2, 16. Outro. Menos 3 elevado a menos 2. O menos 3 vai para baixo e que tem embaixo do menos 3, que é 1, vai para cima. Então, fica menos 1 terço. Menos 3 por 1. O 1 vai para cima e o 3 vai para baixo. Menos 1 terço. De negativo fica positivo, porque quando não tem nada, a gente põe o 1. Menos 1 terço elevado a 2, negativo e par fica positivo. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Último. 1 quarto elevado a menos 5. Expoente negativo eu tenho que inverter. O 4 vai para cima e 1 vai para baixo. Então, fica 4. E negativo o expoente fica positivo. Fica 4 elevado a 5, que dá 1024. Outro exemplo. Quando temos um negativo fora do número, colocamos o sinal de negativo no final da conta e faz-se o jogo de sinal. No caso, eu tenho menos 5 elevado a 2. Esse 5 ele é positivo e esse menos é da conta. Então, eu vou fazer 5 elevado a 2. 5 vezes 5, 25.
com o sinal de negativo fora, fica no final da conta menos 25. Outro, menos 2 elevado a 3. Eu vou fazer o menos 2 elevado a 3. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Negativo e ímpar fica negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, fica menos 8. Com esse menos que vai no final, menos com menos vai dar mais. Então, fica 8. Outro, menos 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Observe, por que não é menos 2? Porque se fosse menos 2, estaria dentro do meu parênteses. Então, é menos 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 positivo. Com o negativo da conta, fica menos 8. Outro, o expoente da base 10 é igual ao número de zeros. Então, se eu tenho 10 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, eu não tenho nenhuma quantidade de 0. 10 elevado a 1, eu sei que é o 10. Eu tenho que ter uma quantidade de 0, que dá o 10. 10 elevado a 2, eu tenho que ter 2 zeros. Então, 1 e mais 2 zeros, que dá o 100. E 10 elevado a 3 é 1 mais 3 zeros, que dá 1000. Então, 10 elevado a 6 tem que ter 6 zeros, 1 milhão. 10 elevado a 18 tem que ter 18 zeros e assim sucessivamente. E também temos o expoente da base 10 é igual ao número de casas depois da vírgula, se o expoente é negativo. Então, 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a menos 1, o expoente é negativo. Então, eu tenho que ter uma casinha decimal. 10 a menos 2, duas casinhas decimal, 0, 1. 10 a menos 3, 3 casinhas decimais, 0,001. E 10 a menos 6, 6 casinhas decimais. 10 a menos 13, 13 casinhas decimais e assim sucessivamente. Espero que tenham gostado da aula. Comentem os nossos vídeos. Bons estudos e fiquem com Deus.